Pessoal, vamos então aqui a um conto do Machado de Assis chamado A Pianista. Detalhe, um conto lá de 1866, ou seja, um conto da primeira fase do Machado de Assis. Muitos colocam o Machado nessa fase mais romântica e a gente vai ver uma estrutura aqui realmente, mais... Como é que eu posso dizer? Mais narrativa, mais descritiva, uma coisa que realmente lembra um pouco a questão do romantismo, lembra essa questão de estrutura mais linear, um certo conformismo com os valores da época, uma coisa meio de esquematismo psicológico ainda, né? Enfim, os personagens bons são bons, quem é mau acaba lá pelas tantas tendo uma mudança de comportamento, mas ainda o Machado de começo de carreira aqui, 1866, esse conto chamado A Pianista. A narração em terceira pessoa, e já de início aqui vai aparecer a Malvina, a nossa personagem, a pianista. Quem é que é a pianista? É a Malvina. Tinha 22 anos e era professora de piano. E detalhe, muito bonita, professora de piano. Então, esse trabalho dela de ser professora de piano, ela acaba sustentando a mãe, a Teresa, que já está velha. Reparem, Malvina era o nome da pianista. E Malvina era estimada onde quer que fosse exercer a sua profissão. E ela é estimada tanto pela beleza, é muito bonita a Malvina, como pela fama de ser uma mulher honesta. E isso acaba repercutindo ali nas famílias. E muitos vão convidar a Malvina para as festas, para os saraus. E reparem que essa estima que tinham pela Malvina estendia-se até a pobre Teresa, a mãe, que ia junto para os saraus, para as festas. E detalhe, o pai da Malvina morrera pobre. E era aquele pai que era advogado, só que quando ia começar a pensar em guardar um dinheiro para o futuro da família, acabou morrendo, tá? E ainda teve aquela questão com um filho que teve uma vida meio vergonhosa, deixou a família mal. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos apenas a Malvina morando com a mãe, a Teresa, e não tão bem de grana, só para lembrar, não estão bem de grana. E por que não estão bem de grana assim, né? Porque ela está vivendo ali de dar aulas de piano. Mas, de novo, né? É aquela mulher honesta, bonita, mas aquele drama social da época, né? Aquela questão da mulher que não tem grana. Ora, entre as famílias onde Malvina exercia suas funções de pianista, de professora, contava-se em 1850 a família de Tibério Gonçalves Valença. Bom, então nós estamos em 1850. Esse Tibério Valença, que a gente vai ter que cuidar bem, né? Ele acaba nascendo em 1800, então ele é um personagem de 50 anos, tá? E detalhe, né? Esse Tibério Gonçalves Valença era filho de Basílio Gonçalves Valença, homem de certa influência na capital nos fins do último século. Reparem, né? Aqui nós vamos ter todo um lado desse Tibério dentro daquela ideia de aparência, da família com nome, porque ele era filho desse Basílio Gonçalves Valença. E quando a família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro em 1808, o Basílio Valença, ele estava já meio retirado assim da vida pública e tudo mais. Só que o Tibério Valença, que está com 50 anos, ele fica fascinado por esse lado todo de nome, de sobrenome, da tua família estar ligado nessa questão de influência. Repare então que o Tibério Gonçalves Valença, ele tinha queda especial para os estudos nobiliários, ou seja, aquela questão da linhagem, da genealogia, né? Dispunha de uma memória prodigiosa e era capaz de repetir sem vacilar todos os graus de ascendência fidalga. Então esse Tibério Gonçalves Valença, ele é apaixonado pelas coisas fidalgas, pelo nome, pela ostentação, isso dá orgulho para ele. E ele vai querer educar os filhos nesse sentido aí, tá? Só que aí qual é o problema? O Tibério Valença não quer admitir ninguém na família que seja abaixo do nome da família. Ele quer sempre um degrau acima nas famílias nobres. E aí, claro, né, o tempo foi passando, aquela coisa toda de uma vida real, e ele já começava a se contentar com menos. Em 1850, o Tibério já não exigia uma linha de avós puros e incontestáveis.
mas exigia simplesmente uma fortuna regular. Ou seja, ele já não pensava mais no lado da fidalguia, mas pensava muito no lado do dinheiro, tá? E detalhe, eu não falei ainda dos filhos do Tibério, uma menina, um homem, né, e uma mulher. E esse Tibério, então, tem esse cuidado, essa educação para com os filhos. Vão casar com pessoas de dinheiro, tá? Reparem, um filho dele se chama Tomás Valença, não comungou com as ideias do pai. O filho não aceitava bem isso aí. Por que tem que casar com alguém, com uma mulher que tenha dinheiro, tá? E Elisa Valença, sua irmã, muitas vezes teve de comprimir os impulsos do coração, ou seja, deixar de gostar de alguns homens porque eles não tinham dinheiro, tá? Tudo para não contrariar o pai. E o Tibério queria cuidar de tudo ali dos filhos, né? E reparem, queria cuidar ainda do coração dos filhos. Até quem tu vai amar. E nisto enganava-se Tibério Valença. Ou seja, aqui vem o narrador em terceira pessoa e está dizendo, olha, cuidar do coração não é bem assim, né? Tá? Não é bem assim. As pessoas amam e não é bem assim, apenas por dinheiro e coisas assim, né? Bom, qual é o detalhe? Malvina ensinava piano para Elisa, que é filha do Tibério. A discípula, ou seja, a Elisa, confiava à professora Malvina os segredos mais íntimos do seu coração. E detalhe, o filho, o Tomás Valença, está ali junto, vendo as lições. E detalhe, né, a conversa das duas, da Elisa e da Malvina, acabava caindo para a questão do namoro. E um dia Tomás levantou-se da cama com a convicção de que amava a Malvina. Reparem um drama agora, o Tomás, filho do Tibério, está amando a Malvina. Só que detalhe, né, a Malvina não tem dinheiro. E a Malvina também ama o Tomás. E claro que só a Elisa ali, né, a irmã do Tomás, sabe disso. Só que, claro, o pai, o Tibério, não é bobo. Um dia, né, na janta ali em que a Malvina foi convidada e tudo mais, o Tibério vê a troca de olhares entre o Tomás e a Malvina, então vê que tem um problema ali, né, porque se gostam, mas só um detalhe, né, a Malvina não tem dinheiro. Quando se levantou da mesa, Tibério era um outro homem, um Tibério indignado. Tá muito brabo a partir de agora. Por quê? Porque viu que o filho tá gostando de uma mulher que não tem dinheiro, tá? Aí ele chama o filho para conversar. O que ele diz pro Tomás, né? Tomás, eu possuo uma fortuna redonda que pretendo deixar aos meus filhos, ou seja, a ti, Tomás, e a Elisa. Se eles forem dignos de mim e da minha fortuna, eu tenho um nome. Creio que me expliquei e me compreendeu. Ou seja, tu não vai querer ficar com a Malvina, tá? E claro, né, que o Tomás diz que está entendendo um pouco, né, mas não está entendendo bem também e tal. Me explica mais, pai, né? E aí o pai diz que não quer, claro, que o filho fique namorando ali a Malvina, né? E ele meio que esculacha a Malvina, porque diz que a Malvina quer achar um casamento rico. E o que o pai decide ali, né? Ou a pianista sem fortuna, meu filho, ou a fortuna sem a pianista. É escolher. Ou seja, tu quer ficar com ela? Ok, mas minha herança tu nunca vai ter. Tu quer ficar com outra mulher? Ok, rica, ok, mas aí tu vai ganhar mais dinheiro ainda porque tu vai ganhar a minha herança, tá? É escolher. O que diz o Tomás? Meu pai, acompanhando essa moça, se eu ficar com a Malvina, eu perco a afeição de meu pai e prefiro perder a mulher a perder o pai. Eu fico. Tá? Bom, o Tibério até se surpreende com a resposta e tudo mais, né? Enfim. E o que vai fazer agora o pai, né? O pai agora ele vai partir exatamente para aquela ideia de, bom, vamos então tirar os dois de circulação. Eu vou despedir a Malvina, ponto final. O pai de Tomás dava o ensino de Elisa por acabado e mandava para Malvina o saldo de contas. Malvina não compreendeu esta despedida tão positiva e tão humilhante. E aí a Malvina, claro, fica pensando o que eu fiz de errado, né? E ela, o que fez? Resolveu ir à casa de Tibério Valença e ouvir da própria boca dele as causas. E só estava a Elisa. E o Tomás, detalhe, o Tomás está muito brabo, está irritado, trancado no quarto. E a Elisa acaba dizendo, olha, o meu pai, o Tibério, acabou descobrindo, né? Que tu e o Tomás se amam e tudo mais, então ele não quer esse relacionamento e tal. Bom,
A Malvina despenca em choro, não quer mais ir ali. E aí, claro, né, que o pai pensa mais longe ainda, né? O que pensa o Tibério? Eu vou afastar o meu filho daqui do Rio de Janeiro. Vou dar uma espécie de exílio para ele, vou mandar ele lá para a Bahia, enfim, né, com algum correspondente que fique lá com ele e tudo mais. E ficando um tempo lá, ele vai esquecer esta mulher, tá? E o que diz o Tibério Valença para o Tomás? Ó? É isto, dizia consigo Tibério Valença. Não há outro meio. Longe, esquece de tudo. A tal pianista não é lá essas belezas que impressionem muito. E aqui é legal, né, que nós já temos um princípio de um narrador machadiano irônico, né? Porque o que diz o narrador em terceira pessoa quando o Tibério Valença diz que a beleza de Malvina não é tudo isso? Reparem o que diz o narrador. O narrador protesta contra esta última reflexão de Tibério Valença, do tipo, ela é muito bonita assim, né? Bom, o Tomás fica triste, mas a gente está vivendo uma sociedade patriarcal aqui, né? Pai mandando, os filhos obedecendo ao que podem aqui, né? Bom, Tomás e Malvina só se tinham encontrado 2 vezes depois do dia em que esta foi despedida da casa de Tibério. E aí meio que explica essas 2 visitas aí, claro que o Tomás então vai partir para a Bahia, tá? E claro que quando a Malvina fica sabendo da ida do Tomás para a Bahia, ela chora muito também. Correram 2 meses, durante os primeiros dias de sua residência na Bahia, Tomás sentiu as grandes saudades do grande amor que nutria por Malvina. E claro, né, ele estava vivendo ali um desterro mesmo, estava vivendo um exílio, e o pai tinha mandado junto um correspondente ali. O correspondente de Tibério Valência, previamente informado por este, procurou todos os meios de distrair o espírito de Tomás. Tudo foi em vão. Então, reparem, né? O Tibério Valença chegou nesse correspondente aí e disse, olha, o meu filho está apaixonado por uma mulher lá no Rio, então faz de tudo para ele esquecer aí na Bahia, tá? Mas reparem, tudo foi em vão, porque mesmo distantes, ele só vai ter esse amor pela Malvina muito maior. Tomás recebeu uma carta do seu pai, participando de que Elisa se ia casar com um jovem deputado. Bom, então aqui a Elisa achou, né, um noivo agora, né, vai se casar agora, um jovem deputado, de boa família, com dinheiro, tudo que o pai quer, tá? E claro, o que está acontecendo aqui? O Tibério está convidando o filho para voltar da Bahia e ver o casamento da irmã, só que o Tomás diz que não quer ir, o pai pergunta por quê, ele não responde, né? Mas passados 2 meses, nas vésperas do casamento da Elisa, apareceu Tomás no Rio de Janeiro, ou seja, de uma hora para outra, tá? Só que ele chegou e foi até direto à casa da Malvina. Quando a pianista soube que Tomás estava na sala, soltou um grito de alegria. Bom, e o que pensa a Elisa ali, né? Ela meio acha assim que o Tibério mudou de ideia, só que o Tomás diz que não, né? E o Tibério diz, ele não mudou de ideia, mas eu me acho disposto a enfrentar tudo. E depois de consumado o ato, ou seja, nós nos casarmos, meu pai é sempre pai e nos perdoará. Só que, claro, a Malvina não quer isso aí, não quer um casamento escondido. Um casamento clandestino não nos ficaria bem. E claro que ela é bem consciente, né, que há uma diferença social entre eles, ela não tem dinheiro, tá? E o que vai dizer o Tomás? Eu sei, mas uma coisa nos iguala, é a nobreza moral, é o amor que nos liga. Bom, aí até vem a Teresa, a mãe, né? E claro que a mãe também não é boba, né? A mãe é experimentada, a mãe chega e diz, olha, essa questão de diferença de dinheiro não vai rolar, é ruim, né? Enfim, também ela via na situação esquerda do rapaz, ou seja, esquerda aqui como, né, de contradizer o pai, né, de subversão, né. Também ela via na situação esquerda do pai esquerda do rapaz, né, do Tomás em relação ao pai Tibério, uma razão de impossibilidade para o casamento, tá? Enquanto isso, em casa de Tibério Valença, faziam-se os preparativos para o casamento da Elisa. E, de novo, né, o
o Tibério, o pai, está feliz, porque o noivo é deputado, é rico, né? Enfim, e quem é que aparece ali? O Tomás. Tomás disse que viera para assistir ao casamento da irmã e conhecer o cunhado. Mas claro que pega o pai assim, né? Surpreso, né? Porque o pai quer saber por que ele voltou do dia para a noite para o Rio de Janeiro, né? E o Tomás diz: pois bem, vim por 2 motivos. Pelo casamento da minha irmã e por outro. E deixa nas entrelinhas, né, que esse outro é se casar com a Malvina. E claro que o pai diz: ó, casa-te, eu consinto, não tem problema, tu pode casar, mas nada mais terás de mim. Nada, ouviste? Só que qual é o detalhe? O Tomás não está preocupado com o dinheiro do pai. Ele quer saber o seguinte: se eu me casar com a Malvina, eu ainda vou ter o afeto de pai, o carinho de pai, o dinheiro não me importa, tá? Bom, a Elisa casa, né? E o Tomás tá ali, mas o Tibério tá sempre tratando ele de forma muito fria. E o casamento de Elisa coincidiu com a retirada do deputado, do marido da Elisa, para a província natal. No ano seguinte, eles viriam estabelecer-se definitivamente no Rio de Janeiro, tá? Só que aí o Tomás ele tem que decidir o que ele vai fazer, se ele vai se casar e contrariar o pai, ou aceitar o que o pai pensa e procurar, sei lá, uma noiva rica, né? Então ele vai lá falar com o pai. Então casas-te? Perguntou Tibério Valença. Venho pedir ao senhor. Já disse o que devias esperar de mim se desse semelhante passo, né? Aquela questão, né, da ou a pianista sem fortuna, ou a fortuna, ou a pianista sem fortuna, ou a fortuna sem pianista, né? Isso, né? Então, o que o Tibério, o pai, está dizendo, né? Se um dia tu precisar de mim, por dinheiro, nem chega perto, tá? Só que o Tomás até fica feliz, né? Porque o pai não está falando sobre afeto, sobre carinho. Então, se tá dinheiro, ok, eu não preciso. Eu vou lá, consigo, né? Enfim, um emprego público. A gente vai se virando, porque há amor entre, né, o Tomás e a Malvina, tá? Bom, então o Tomás até fica feliz porque o pai não falou nada sobre falta de carinho, de amor, de afeto, né? E aí então ele vai se casar então a partir de agora com a Malvina. O casamento efetuou-se pouco tempo depois, sem comparecimento do pai, olha só. Sem comparecimento de parente algum de Tomás. Terrível aqui, né? Bom, aí marca o fim do ano de 1850. Tomás e Malvina viviam no gozo da mais deliciosa felicidade. A lua de mel de Tomás e Malvina tinha certo caráter de perpetuidade. Ou seja, né? Eles se amam de verdade, a coisa vai indo, felicidade sempre, mesmo que não tenha ali, né, uma grana alta rolando, eles estão se mantendo, estão vivendo uma vida simples, uma vida humilde, mas se amam, né? E no princípio do ano de 1851 adoeceu Tibério Valença. E ele começa a ter algumas complicações, a ficar mal, e o médico diz que ele pode morrer, né? E o Tomás, o filho, foi visitá-lo. Era a terceira vez depois do casamento. Nas 2 primeiras, Tibério tratou-o com tal frieza. Só que agora o pai está mal de saúde, o pai fica feliz com a visita do filho. Só que a doença do pai está se agravando e o Tomás ali sempre com o pai, sempre, sempre. E a Malvina vem e diz: ó, Tomás, deixa eu servir de enfermeira pro teu pai, pro meu sogro, né? E aí o Tibério aceitava contente a oferta dos serviços da nora. Só que quando o Tibério, aí que tá, né, ele começa a ficar um pouquinho melhor e ele começa a pensar mais, a ficar mais racional ali, né? Ele vê que quem tá ajudando ele é a Malvina. A Malvina virou a enfermeira dele. E o Tibério vai lá e agradece a nora, tá? E aí um dia os médicos vão lá, dizem que ele tá fora de perigo e tudo mais, ele vai agradecer a Malvina, a nora. Ora, quanto trabalho teve comigo, né? Enfim, tá? Então o Tibério aqui tem, né, uma melhora, tá? E no fim de um mês entrou o Tibério em convalescença, ou seja, né, ele está muito magro ali, não consegue andar. E o que vão dizer para ele, né? Vão dizer assim: olha, de repente tu vai para o campo, tá? Vai procurar um ar mais puro, tá? Só que nesse tempo o Tomás ele acaba conseguindo um emprego público. Então, como o pai vai ir para o campo, o Tomás e a Malvina não podem ir junto porque ele está empregado agora, tá?
Então, toda a proteção que o Tomás e a Malvina faziam para o Tibério, agora não vão poder, né? Porque ele vai ter que ir para o campo. Efetuou-se a separação no meio dos protestos reiterados de Tibério Valência, que agradecia da alma os serviços que os dois, o Tomás e a Malvina, né, lhe haviam prestado. Bom, só que aí o Tibério melhora e no fim de 40 dias estava pronto para outra, tá? Ele volta para a cidade, claro, né? E ele começa a pensar melhor. O que ele começa a pensar? Que quando ele estava doente, ele recebeu poucas visitas dos poucos parentes que tinha, tá? Convalescente e depois, Tibério Valência não recebeu uma só visita desses parentes. O único que o visitou algumas vezes foi Tomás, mas sem a mulher. Então entendam, né? Quando ele estava um pouco mal ali, ele recebia já poucas visitas, né? Mas ali a Malvina e o Tomás sempre juntos. Aí ele foi para o campo, não recebeu visita de ninguém. E agora que ele está de volta à cidade, o Tomás pode visitar o pai. E está ali visitando, né? Só que é o seguinte, a Malvina não vai. E qual é o pensamento do Tibério? E talvez a Malvina só tenha me ajudado pensando no dinheiro. Reparem que interiormente Tibério acreditava que o procedimento da Malvina não fosse isento de cálculo. Ou seja, ela está esperando um dinheiro, talvez, né? Então o Tibério está desconfiado. Então ele quer observar mais a nora, ele quer ver, né, enfim, se ela estava de enfermeira dele só por causa de dinheiro, tá? Só que detalhe, né, a Malvina não aparece mais ali para visitar o sogro agora que ele está bem, né? Tomás lembrara uma vez a necessidade de visitar com Malvina a casa paterna. Malvina, porém, recusou. E o que aconteceu, né? O Tomás meio que pressiona ela, tá? Mas vamos lá, enfim, vamos lá visitar meu pai, né? Enfim, né? E ela mesma, a Malvina, se liga, né? Não, vá que ele pense que eu tô indo lá só por dinheiro, e tu sabe que não é isso aí, né? Bom, o que diz o Tomás? Antes passemos por descuidados. Desculpa, o que diz a Malvina? Antes passemos por descuidados que por ávidos ao dinheiro de teu pai. E aí ele meio que quer falar e a Malvina meio corta, eles não tocam mais no assunto, tá? Só que, claro, o Tibério ficou encucado com aquilo ali. Será que a minha nora me ajudou apenas e tão somente pensando no meu dinheiro? E aí o Tibério resolveu um dia visitar em pessoa a nora. Claro, aquela visita meio inesperada, né? Então ele chega lá muito educado, ó, não me querem ir ver? Venho eu vê-los. Quanto à senhora, creio que decididamente nunca mais lá volta. E ela diz, né, eu não tenho podido, né? Ela acaba dizendo que tem muito trabalho ali para fazer em casa, né? Só que reparem, o pai Tibério corria os olhos em redor da sala para examinar o valor dos móveis e avaliar por eles a posição do filho. E claro, né, que o pai olha que os móveis são muito simples, tem até um piano muito bonito até ali, né, e tal, mas uma vida muito simples. Só que na mesa tem algumas roupas de criança. E aí, claro que ele pergunta para Malvina, né, se ela está costurando para fora, porque tem roupa ali, né. Veja ali aquela roupa. E o que diz a Malvina? É de meu filho. Ou filha, não sei. Ou seja, a Malvina aqui ela está grávida, né? Ou seja, o Tibério vai ser avô, tá? E claro que isso vai mexer com o Tibério. Causou-lhe tal impressão a serenidade daquela mulher, cuja família se ia aumentar, estava grávida, e que olhava tão impavidamente para o futuro. E aí qual é o pensamento do Tibério? Mesmo que não haja dinheiro ali, há amor de verdade. E o Tibério sai dali bem chocado, né? E pede, Malvina, vai lá me visitar e tudo mais, né? Poucos dias depois da cena que acabamos de contar, chegaram ao Rio de Janeiro Elisa e seu marido rico deputado, né? Vieram estabelecer-se definitivamente na corte no Rio de Janeiro, tá? Bom, só que enquanto o marido da Elisa ainda não tinha comprado uma casa, eles estão morando com o Tibério, tá? Só que o Tibério, ele quer fazer aquele baile de arromba para comemorar. Tibério Valência estava contentíssimo, tá? Só que aí, claro, né? Ele quer saber por que um convidado não foi, ele vai até o escritório dele tentar mandar uma carta para esse amigo dele, né? Só que ele acaba achando uma carta antiga do filho dele, o Tomás.
a carta em que Tomás participava ao pai o dia do seu casamento com Malvina. E reparem, né, o pai está ali todo preocupado porque um amigo dele não está vindo para um baile de ostentação da filha. E agora ele se lembra que recebeu uma carta para o casamento da Malvina e não foi. Casamento do filho dele com a Malvina e não foi. E detalhe, né? Quando ele estava mal de saúde, quem veio cuidar foi o Tomás e a Malvina. E aí, claro, né? Ele deu a carta, uma carta muito simples, né? Enfim, e ficou impressionado com aquilo ali. Comparou esse quadro mesquinho da simplicidade, que é seu casamento, né, do Tomás com a Malvina, com um quadro esplêndido que apresentava a casa dele com esse baile que ia acontecer. Ou seja, uma espécie de remorso fez-lhe doer a consciência. Ou seja, né, o Tibério tinha recebido tanto carinho do filho, tanto carinho da nora, e foi ruim com eles, não foi nem ao casamento deles, tá? E agora pensa ali na vida simples dos dois, fica contrastando com o luxo que vai ser o baile ali de ostentação para filho e para o marido rico, né? E o Tibério, então, basicamente, ele vai se esquecendo dos convidados ali do baile, tá? O que ele faz? O pai de Tomás foi direto o Tibério foi direto à casa de Tomás, tá? E claro, né? O Tomás sabia da festa e tudo mais, mas aquela coisa, né? Pô, é uma festa de rico. E aí, claro, chega o Tibério lá na casa do Tomás e o Tomás pergunta: por aqui, meu pai? É verdade, passei, entrei. Tibério Valença dirigiu-se até Malvina e tomou-lhe as mãos. Escute, disse ele. Vejo que há na sua alma, Malvina, grande nobreza, e se nem a riqueza, nem os antepassados ilustram o seu nome, vejo que resgata estas faltas por outras virtudes. Abrace-me como pai. Bom, aí os três se abraçam, aquela coisa de emoção mesmo, né? Enfim, o remorso do Tibério. E claro que o Tibério convida os dois para irem para o baile. Daí a meia hora apeavam os três à porta da casa de Tibério Valença. O pai, arrependido, apresentava aos amigos e aos parentes aqueles dois filhos que tão cruelmente quiseram excluir da comunhão da família. Bom, a partir dali o Tibério teve uma espécie assim de paz consigo mesmo, né? E o que o narrador comenta aqui? Isto prova que a natureza pode comover a natureza, e que uma boa ação tem a faculdade muitas vezes de destruir o preconceito e restabelecer a verdade do dever. Ou seja, quase que uma liçãozinha de moral aqui, né? Uma boa ação, como aqui o Tomás e a Malvina fizeram, de cuidar quando o Tibério estava doente, tem o poder de destruir o preconceito e restabelecer a verdade do dever, ou seja, dar esse remorso e essa mudança aqui no Tibério. E como é que termina, né? O Tibério mudou. Não parece improvável ou violenta esta mudança no espírito de Tibério. Não foi tipo do dia para a noite, né? As circunstâncias favoreceram essa mudança, para a qual o principal motivo foi a resignação de Malvina e de Tomás, ou seja, uma espécie de submissão dos dois a uma vida simples. E como é que finaliza aqui? O narrador diz, com a declaração de que foram sempre felizes os heróis deste conto, Malvina e Tomás, deita-se-lhe um ponto final. E aqui, né, um conto de curiosidade desse começo de carreira do Machado de Assis aqui, tá?